E aí, galera, esse vídeo vai te ajudar a entender mais sobre argumentos de autoridade. E olha só, ele não serve só para vestibulando não, tá? Vai servir para muita gente aí que gosta de usar argumentação em redes sociais, hein? Vamos lá, eu sou a Mariana, tá lá e tô aqui para te ajudar. Bora! Em primeiro lugar, para a gente falar de argumento de autoridade, nós temos que falar de uma coisa crucial. Por quê? Porque quando a gente fala de argumentos, a gente tem que falar de tese antes de qualquer coisa. Por quê? O que é tese? Tese é a ideia que você quer defender no seu texto. Para argumentar, a gente tem que ter uma ideia, né, antes do texto. Bom, exemplo. Em 2015, por exemplo, o Enem colocou lá como tema a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Temos o assunto, beleza. Aí a gente tem que criar duas ideias que a gente quer defender sobre esse tema, beleza. Então, posso falar que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é porque a sociedade é machista, ponto. Minha primeira tese. Eu posso dizer também que a persistência da violência contra a mulher do Brasil é pela ineficiência das leis a favor das mulheres. Pronto, são duas teses relacionadas ao mesmo tema. Beleza? Isso aí? Ótimo. O argumento, ele vem para defender essas duas ideias que você quer falar sobre o assunto. Beleza aí? Show de bola? Certo. Agora a gente vai seguir uma outra linha. Quando a gente fala desses argumentos, existem vários tipos de argumento que dariam várias videoaulas aqui para você. Posso até fazer isso depois, né? Mas vamos começar com esse argumento de autoridade. Gente, vamos dar um exemplo super simples. Vejamos. Você está lá assistindo uma televisão e está rolando um debate entre atrizes de um canal de televisão de sua preferência, e aí eles estão lá conversando sobre aborto, e aí tem uma atriz lá que você ama e que tudo que ela faz você gosta de imitar e tal, aquele negócio todo, e aí ela usa vários argumentos a favor do aborto, por exemplo. E aí você diz para todo mundo que você é a favor do aborto e você vai fazer o Enem no final do ano e vai colocar o argumento da sua atriz predileta. Você tá certa? Não, claro que não. Por quê? Porque aquela atriz, ela trabalha como atriz, ela não trabalha para falar, ela não trabalha na área de saúde, não trabalha na área da ciência, então ela pode até saber bastante sobre o assunto, mas não é especialista daquilo. Isso que é a autoridade quando a gente fala disso numa citação ou numa argumentação. É muito comum a gente ver na citação de redações do Enem, por exemplo, utilizarem citações filosóficas. Por quê? Os temas da redação sempre são problemas sociais, questões sociais. E a filosofia, ela estuda exatamente isso, né? Tanto a filosofia como a sociedade. Então, a filosofia, ela faz as reflexões, né? A sociologia, tanto a filosofia como a sociologia se tornaram ciência. Então, todo pensador filosófico sociológico, ele vai ter uma certa autoridade sobre o assunto. E aí, que a gente se apega a muitos desses pensadores e citações deles que pode muito bem acrescentar em qualquer eixos temáticos. A gente tem, por exemplo, pensadores filosóficos para trabalhar com eixo saúde, para trabalhar com eixo da tecnologia, enfim, várias coisas assim. Aí que a gente vê muitas questões com nota máxima, com repertório sociocultural bem alto, usando esse tipo de citação. Aproveitando, vou dizer uma coisa muito rápida, que eu já estou entrando numa parceria com um canal de um doutor em filosofia, que a gente vai trabalhar com eixos temáticos relacionados a pensadores filosóficos, trabalhando diretamente com eixos temáticos diferentes, beleza? Falei lá no começo, na abertura desse vídeo, é uma coisa muito importante. A gente não está aqui falando também sobre argumentos de autoridade somente para falar de vestibulandos não, tá? Quando a gente vai fazer utilizar qualquer tipo de argumentos em qualquer lugar, até nas redes sociais, que a gente utiliza muito, a gente tem que ter propriedade, né? Se você está querendo defender uma ideia, você precisa alavancar, né, as suas ideias. Então, por exemplo, quando eu escrevo um TCC, um trabalho de conclusão final, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente sempre tem que basear em pessoas que falam sobre aquela teoria que você está defendendo, né? Então a gente sempre usa a citação. Aí que eu quero dar uma dica.
Quando você vai escrever sua redação, que você vai citar alguém, você tem que colocar entre aspas, se você estiver colocando exatamente o que o autor disse, sem mudar nenhumas palavras. Então, segundo fulano, abre aspas, tarará, tarará, fecha aspas. Isso se chama de citação direta. Se você quiser mudar as palavras, você lembra a ideia que o autor disse, mas não lembra exatamente as palavras, você preferiu decorar as ideias dele e não exatamente como ele disse, você pode continuar dizendo que segundo fulano disse que tal coisa, sem aspas, mas lembre-se, sempre colocando o nome do autor, porque a ideia já foi colocada no mundo, então você não pode dizer que é sua, é seu argumento com suas palavras, então você sempre tem que citar, beleza? Bom, vocês já perceberam que para você colocar uma citação de autoridade, você tem que estudar bastante, não é isso? Existem vários outros tipos de argumentos, mas que a gente vai utilizar em outra videoaula. Enquanto isso, estude, pois segundo Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele, entre aspas. Beijo! Gente, tem uma coisinha. Eu queria agradecer muito a audiência que teve o outro vídeo, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, nossa, tiveram vários, e os feedbacks, nossa, foram maravilhosos. E realmente eu tô fazendo esse vídeo, primeiro para ajudar aqueles alunos que nesse momento de pandemia, muitos alunos não estão tendo muito acesso. Lógico que tem muitas coisas aqui no YouTube, em vários canais, né, na internet, mas especificamente para meus alunos que sempre pedem, né, que a gente sente saudade um do outro, eu estou fazendo uma reciprocidade, né, aqui. Então, assim, eu gostaria muito de fazer um pedido, assim, de coração, que para eu poder continuar esses vídeos, eu preciso da força de vocês, né? Assim como eu estou criando força, coragem para fazer esse vídeo, eu estou precisando da força de vocês continuarem curtindo, continuarem compartilhando, continuarem comentando, né? Que isso vai fazer com que eu faça mais vídeos e tenha mais potencial para que eu consiga criar vídeos melhores para vocês, né? Porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, certo? E quando vocês comentam, me ajuda muito. Por quê? Porque aí vocês vão me dando um norte. Quais os próximos vídeos que eu posso fazer, os conteúdos e tal. Então é uma troca mesmo. Então, me dá uma forcinha aí, tá bom? Um beijo. Tchau, galera.